Muitos de nós estão mais preocupados em fazer do que em ser. Porque fazer demanda em atos externos, em coisas que nós fazemos com as nossas mãos. E ser demanda na nossa intimidade, na nossa vivência, na nossa rotina. E falando sobre isso, eu quero ler um texto das Sagradas Escrituras que está incluído no Sermão do Monte, lá no capítulo 7 do Evangelho escrito por Mateus, versículos 21 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse texto, ele nos dá claramente a visão do que é mais importante. É claro que nós falarmos de Jesus, anunciar as boas novas do Evangelho é de suma importância. A grande comissão, ide e precai o Evangelho a toda criatura. Testemunhar, ser luz, o Senhor disse: vós sois luz, sejam sal. É necessário. Mas muitas pessoas, eu falo aqui numa esfera do evangélico, uma esfera das igrejas cristãs, que hoje estão abarrotadas. Em cada esquina nós vemos uma igreja. Igrejas de fundo de quintal. Igrejas em que há uma liderança despreparada, desqualificada, que não tem nem vocação pastoral. Esse tipo de liderança, que muitas vezes levantam igrejas baseados na rebeldia, estão ensinando as pessoas, estão ensinando a essas pobres almas, a esses fiéis, que o mais importante é fazer. O mais importante é eles pregarem. O mais importante é eles fazerem as coisas, expulsar demônios. É mais importante revelar, é mais importante fazer maravilhas. E nós vemos, pelo texto que eu acabei de ler, que muitos até usam o nome de Jesus fazendo tais coisas, mas isso não é uma evidência de intimidade com Deus. E é interessante pensar sobre isso. Como nós vemos o cenário hoje das igrejas evangélicas, que estão tão interessadas em fazer, em mostrar que estão fazendo, buscando aplausos, buscando recompensas de homens, mas não estão preocupadas em serem cristãos. Ou seja, não estão preocupados em serem discípulos de Jesus. A liderança, ela aponta para um egocentrismo. São diferentes daquilo que o Evangelho nos traz. Vejamos o exemplo de João Batista. João Batista, em questão física, em questão biológica, ele era primo de Jesus. E ele nasce antes, e ele vem e começa a abrir o caminho. Ele começa a abrir o caminho. Ele começa a pregar sobre arrependimento. Ele pregava no deserto, se vestia com peles, comia gafanhoto, mel silvestre. E quando João Batista é indagado se ele era o Cristo, se ele era o Messias que Israel aguardava, ele disse: não sou.
mas eu sou a voz do que clama no deserto. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés dele. Ele é o Cordeiro, ou seja, João Batista é aquele que o próprio Senhor Jesus deu testemunho dizendo que de nascido entre mulheres não tinha um igual, maior do que João Batista. Mas João Batista aponta, e nós como crentes, eu e você, nós precisamos ter no nosso coração, na nossa vida, na nossa conduta, essa ideia de ser como João Batista, de apontar para Cristo. Foi João Batista que disse aos discípulos, quando Jesus estava chegando, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que nós vemos hoje são lideranças fracas, hipócritas, lideranças com mão de ferro, que manipulam seus fiéis, que orquestram um ambiente de escravidão, de dependência, e que não ensinam as verdades genuínas da Bíblia, porque eles mesmos não conhecem as Escrituras. Então eles saem falando qualquer besteira, eles saem repetindo asneira, como papagaios que não entendem, mas que estão sempre repetindo. Em vez de ensinar o povo a ser cristão, estão ensinando o povo a ser imitadores dos fariseus. Porque os fariseus a quais Jesus tantas vezes questionou, os fariseus eram assim. Eles sentavam nas primeiras filas, eles eram religiosos à risca, eles eram doutores da lei, eles ensinavam o povo, mas eles mesmos não carregavam os seus fardos. Ou seja, eles estavam muito mais preocupados em fazer, em se aparecer, em se mostrar, em serem vistos, em receberem aplausos, em receberem o reconhecimento de como homens de Deus, mas não viviam, não havia temor, não havia reverência. E hoje em dia é da mesma forma, só mudou o século, só mudou o país, mas existem pessoas que estão expulsando demônios, que estão fazendo maravilhas, que estão profetizando em nome do Senhor, mas que não são conhecidos do Senhor. Porque são pessoas religiosas que estão muito mais preocupadas em se mostrar, estão muito mais preocupadas em fazer live, estão muito mais preocupadas com a sua gravata, com a sua saia longa, com a sua aparência, do que com a sua vivência. Dá para entender isso? Dá para compreender a dimensão disso, o quanto isso é sério? Porque aqui as Escrituras dizem que naquele dia, que essas pessoas forem querer se justificar diante do Senhor, e naquele dia é o dia do julgamento. Quando elas quiserem se justificar, Senhor, nós fizemos isso, Deus não está interessado no que você faz, Deus está interessado em quem você é. Porque nós, para fora da porta da nossa casa, nós podemos ser quem a gente quer. Aqui na tela, eu posso ser quem eu quiser, mas o meu coração eu não posso mudar por mim mesma. Muitos estão vivendo uma aparência do lado de fora, em cima do altar. Mas quando entram para dentro da sua casa, são monstros destrutivos, que não vivem. E o mais importante é nós sermos. Porque existe uma consequência daqueles que só estão fazendo. O Senhor vai apartar. O Senhor não conhece. E o que é mais importante é nós sermos conhecidos do Senhor. A palavra de Deus fala lá em Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Que hoje nós venhamos a começar a conhecer ao Senhor intimamente. Eu fico por aqui. Ao Senhor toda a glória, toda a honra, gratidão por mais um dia. E até a próxima, se o Senhor assim permitir.